O futebol já tinha nascido no papel. Agora ele precisava conquistar o mundo. No começo do século XX, uma coisa fica clara: regra não basta. Porque quando a bola cruza fronteiras, nasce a pergunta que muda tudo. Quem manda no futebol do planeta? Quem decide o que é válido? Quem organiza o caos quando países diferentes começam a jogar o mesmo jogo? Em 1904, essa resposta começa a existir. Em Paris, nasce a FIFA, formada inicialmente por 7 países: Bélgica, Dinamarca, França, Países Baixos, Espanha, Suécia e Suíça. O primeiro presidente é um jornalista francês, Robert Guérin. E é aqui que o futebol muda de categoria. Ele deixa de ser um esporte com regras e vira uma estrutura, um sistema, um tabuleiro. Porque a partir desse ponto, o futebol começa a ganhar algo que define o século: organização internacional. Só que tem um detalhe que muita gente não entende. A FIFA nasce e o mundo do futebol ainda não está inteiro lá dentro. A Inglaterra, que foi o berço institucional do jogo moderno, não entra imediatamente. Isso mostra o tamanho do conflito invisível. Não é só bola, é poder, é controle, é legitimidade. E aí acontece um fenômeno inevitável. Quando o futebol vira internacional, ele vira comparação. Quem joga melhor? Quem é mais forte? Quem tem o estilo certo? E quando o jogo vira comparação, ele vira disputa simbólica. Porque futebol é o esporte perfeito para isso. É simples de entender, barato de jogar e cruel o suficiente para transformar uma vitória em orgulho nacional. Na Europa, o futebol cresce como organização. Clubes se fortalecem, ligas se consolidam e o esporte passa a ser tratado como coisa séria, com disciplina, estrutura e uma ideia muito clara de sistema. O futebol europeu começa a ganhar cara de instituição. Na América do Sul, a mesma bola encontra outro ecossistema. O futebol vira cultura urbana, vira rua, vira bairro, vira arquibancada. Ele vira identidade popular. Não é só um esporte importado. Ele é engolido pela cidade e devolvido com personalidade. E é aqui que nasce um conflito que até hoje comanda conversa de bar e debate na internet. Força contra técnica, disciplina contra improviso, sistema contra talento. Só que o período 1900-1930 não é só crescimento, é formação de impérios. Enquanto a FIFA tenta organizar o futebol internacional, a América do Sul cria sua própria engrenagem. Em 1916, nasce o Campeonato Sul-Americano, o que hoje virou Copa América. E não é um detalhe, é um marco. Porque quando um continente cria seu torneio, ele cria tradição, rivalidade e linha do tempo. E em 1916, com 4 seleções, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, o torneio inaugura a Guerra Sul-Americana de estilos e orgulho. O futebol para de ser só jogo, vira patrimônio. E repara como a história acelera quando entra a competição internacional. Seleções começam a pesar mais, jogos internacionais viram eventos. A vitória deixa de ser só placar, vira bandeira, vira jornal, vira conversa de cidade. O futebol começa a carregar um peso que ele nunca mais vai largar. Ele passa a representar um povo inteiro por 90 minutos. E aí, no meio desse crescimento, o mundo descobre que faltava um palco. Porque até aqui o futebol tem jogos internacionais, tem rivalidade, tem continente construindo torneio, mas não tem um tribunal máximo. Não tem o evento que coloca todo mundo na mesma sala e responde, na prática, a pergunta: quem é melhor? É aqui que os Jogos Olímpicos entram como peça histórica. O futebol olímpico vira, por um período, o grande palco internacional possível. E aí vem o choque. Em 1924, em Paris, uma seleção sul-americana atravessa o oceano e muda a forma como a Europa se enxerga jogando futebol. O Uruguai vence e impressiona. O futebol sul-americano deixa de ser história distante e vira ameaça real.
Em 1928, em Amsterdã, o Uruguai repete a história e confirma: não foi acidente, era nível. E isso cria um efeito dominó. Quando o futebol olímpico explode em interesse e vira símbolo, ele abre a porta para a ideia que vai mudar tudo. Um campeonato mundial próprio, fora do controle do Comitê Olímpico, com identidade própria, com bandeira própria, com história própria. É nesse ponto que entra um nome que é roteiro pronto: Jules Rimet, o presidente da FIFA que empurra a visão de um torneio mundial. E em 1928, num congresso da FIFA em Amsterdã, a organização aprova o projeto. O mundo terá uma competição global de futebol. Agora pensa no tamanho disso na época. Viajar era caro, demorado, arriscado. Não existia logística moderna. Não existia calendário global como hoje. Fazer uma Copa do Mundo em 1930 era quase um ato de teimosia histórica. E justamente por isso ela nasce com peso. Porque ela não nasce para ser mais um torneio. Ela nasce para ser o palco final. Então, quando a gente chega perto de 1930, o futebol já não é mais um esporte que você pratica. É um fenômeno que disputa narrativa. Europa, sistema e organização. América do Sul, cultura e técnica. E no meio, o mundo inteiro olhando para a mesma pergunta: quem vai dominar essa era? E é aqui que a história fica perigosa e fascinante. Porque quando o futebol vira identidade, ele vira orgulho. E orgulho não aceita perder. Orgulho exige prova, exige palco, exige memória. É por isso que a Copa de 1930 não nasce do nada. Ela nasce dessa fase aqui. Da fase em que o futebol vira mundo, em que a bola vira identidade, em que vencer vira história, em que uma derrota começa a doer como se fosse pessoal. Então guarda isso, porque é a chave da série. Entre 1900 e 1930, o futebol deixa de ser um esporte organizado e vira uma guerra simbólica global. E quando ele vira global, ele muda tudo. Ele muda como os países se enxergam, ele muda como as cidades respiram, ele muda como a mídia constrói heróis. No próximo episódio, a gente chega no ponto de ruptura, a primeira Copa do Mundo. E aí você vai entender por que 1930 não foi só um torneio, foi o começo de uma era. Comenta "Quero EP3" se você quer o capítulo da Copa de 1930. E diz se você quer que eu conte do ponto de vista da Europa ou do ponto de vista da América do Sul.